Boa noite, pós-graduando do CN Nutro e do CENEP. Em nome da Associação Brasileira de Nutrologia, ABRAM, agradeço a sua presença nessa live exclusiva para você, com discussão de caso clínico, que é realizada às terças-feiras, às 19h30. Não deixem de participar para manter seus conhecimentos em nutrologia sempre atualizados. Será uma apresentação de 15 minutos e depois teremos 20 minutos para perguntas e vocês podem ir formulando no Q&A. E hoje o nosso convidado é o professor Dr. Carlos Alberto Nogueira de Almeida, que é mestre e doutor em pediatria pela USP, pós-doutorando do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP, professor da Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, diretor do Departamento de Nutrologia Pediátrica da ABRAM e fellow da The Obesity Society USA. O caso clínico que ele vai apresentar hoje é obesidade no adolescente com abordagem no tratamento farmacológico. Essa discussão é uma oportunidade para você acrescentar conhecimentos na área de pediatria e irá auxiliar na sua prática clínica e no atendimento de adolescentes. Dr. Carlos, seja bem-vindo, obrigado por sua presença e pode compartilhar a sua tela. Muito obrigado, Márcia. É um prazer estar aqui com vocês e vamos fazer essa discussão aqui desse caso. Eu queria antes só comentar com vocês que a minha opção por esse caso deve-se ao fato de que eu tenho recebido bastante consultas por e-mail, por WhatsApp, de colegas que atendem adolescentes, querendo saber sobre o tratamento farmacológico, especificamente sobre a liraglutida, que foi aprovada recentemente aqui no Brasil. Então, eu escolhi um caso em que a gente possa discutir especificamente essa possibilidade, como que ela funciona, os efeitos adversos. Então, a ideia é aproveitar mesmo esse momento, porque eu tenho percebido que muitas pessoas ainda estão um pouco inseguras em relação a esse uso, e aí a ideia é discutir um pouquinho isso, tá bom? Então, vamos lá. Esse caso é o caso de um menino de 14 anos de idade que tem uma queixa de obesidade desde os 3 anos. Então, vejam que é aqui um paciente que já há 11 anos enfrenta a questão da obesidade. Segundo a mãe, ele tem uma compulsão alimentar, tá? Ele já usou fluoxetina no passado e não obteve emagrecimento. Trouxe vários exames, perfil lipídico, glicêmico, hepático e renal, mas todos sem alterações. No exame clínico, um paciente com aumento generalizado da adiposidade, não tinha acantose nigricans, tinha mamas grandes, mas sem glândulas palpáveis, tireoide de aspecto clínico normal, um pênis de tamanho normal, mas escondido na adiposidade pubiana, e o peso de 79 quilos, 1,68 m, um IMC de 28. Tá? Então, esses eram os dados da consulta inicial desse paciente. Como se trata de um paciente na faixa etária pediátrica, né, de um adolescente no caso, nós usamos o IMC na curva, né? Então, colocando os dados do IMC na curva, a gente vê que esse paciente estava aqui tocando no Z-score de +2, né? Então, a gente só lembrando que a definição de sobrepeso é Z-score entre 1 e 2, portanto, essa faixa. A definição de obesidade, Z-score entre 2 e 3, portanto, nessa faixa. Então, esse paciente estava no limite entre o sobrepeso e a obesidade, praticamente já entrando ali no quadro de obesidade. E aqui não são figuras reais desse paciente, mas era muito parecido com isso. E eu destaco para vocês 2 aspectos que incomodam muito o adolescente menino, né? O fato de ele ter supostamente mamas, e que na verdade não se trata de mamas verdadeiras, isso não é uma ginecomastia, alguns chamam isso de lipomastia, porque é um acúmulo de gordura na mama, e quando a gente palpa essa mama, a gente percebe que ela não tem glândula, ela tem só gordura, né? E o pênis que tem essa sensação de ser pequeno, mas quando a gente faz o exercício de empurrar, né, para trás essa região aqui pubiana, a gente vê que é possível medir o pênis. Geralmente ele está aí 70%, 80% escondido nessa gordura pubiana. Então, quando a gente faz a medida real, a gente vê que o tamanho é normal, na maior parte dos casos, e às vezes é importante mostrar isso para o adolescente. Mas eu sempre gosto de destacar isso, porque às vezes a gente fica insistindo para esse adolescente ir jogar futebol, mas futebol
na rua, né, se joga sem camisa, e ele não quer mostrar essas mamas. A gente manda ele fazer natação, e natação ele tem que ficar sem camisa e tem que usar um short coladinho na pele que mostra um pênis supostamente pequeno. Então, são situações de exposição que o adolescente muitas vezes não aceita. E se você perguntar para ele, né, o que ele prefere, se ele prefere ter um colesterol alto, mas não ter mamas, ou ter um colesterol normal e ter mamas, pode ter certeza que ele vai te dizer que prefere ter um colesterol alto. Eu estou dizendo isso, é uma caricatura para brincar com vocês e dizer assim, o que preocupa muitas vezes, o que traz sofrimento para esse adolescente é algo que às vezes a gente não alcança, né? São detalhes pequenos para nós, mas que para eles são de grande relevância. Eu trouxe aqui 2 exemplos para vocês. Muito bem, o que foi feito com esse adolescente? Orientações dietéticas e de atividade física que foram implementadas, então a gente sempre faz, e eu sempre costumo dizer que um nutrólogo precisa fazer uma orientação alimentar, ele precisa montar um plano alimentar. Se ele vai fazer isso sob forma de uma dieta convencional, calculada, ou se ele vai fazer orientações, aí é o estilo de cada um, mas ele precisa sempre terminar sua consulta com algum tipo de orientação nutricional e orientações de atividade física que a gente sempre faz também. E no caso desse paciente, foi optado por prescrever já nesse momento a liraglutida numa dose inicial de 0,6 miligramas, com aumento semanal até a dose de 3. E foi solicitado um retorno em 4 semanas para reavaliação clínica e especialmente a reavaliação dessa prescrição. O que se observou nesse retorno, depois de 4 semanas? Uma boa adesão ao fármaco, praticamente sem dor a aplicação, lembrando que a liraglutida ela é aplicada subcutânea, com uma canetinha aplicadora, e sem maiores dificuldades técnicas, né? Eu já desde o começo, desde que esse medicamento foi aprovado, eu tenho no consultório uma canetinha com água, né, em que eu mostro para o paciente como utilizar, então ele já sai da consulta sabendo como vai utilizar. O que ele queixava nessa consulta, 4 semanas após a prescrição, é de náusea discreta no início do tratamento, sempre que havia aumento de dose. O peso desse paciente estava mantido, então durante 4 semanas ele manteve o seu peso, cresceu 1 centímetro no período, referia uma redução significativa da fome e referia que o perfil compulsivo desapareceu. Então, eu trouxe para vocês um caso que óbvio que não é um caso habitual, né? Claro que a gente não prescreve um fármaco na primeira consulta. E não cabe aqui, nesse momento, a gente discutir exatamente por que dessa opção de prescrição, né? Eu poderia explicar para vocês o fato de que era um paciente já conhecido, já com tratamentos anteriores, mas aqui isso não importa muito. O que eu queria discutir com vocês são outras coisas que eu queria que vocês pensassem junto comigo enquanto eu falo desse caso para vocês, né? Então, um aspecto que eu queria que vocês atentassem é o fato desse paciente ter uma boa adesão. E a gente costuma achar que o medicamento injetável, num jovem, não vai ter boa adesão. E teve. Não houve dor à aplicação, e essa é uma fantasia comum. É um medicamento injetável, deve ter dor. Mas do jeito como é feito, né, é feito exatamente para minimizar muito ou quase zerar essa dor. E dificuldades técnicas, quase nenhuma. Essa é a regra na maior parte dos casos em que a gente prescreve a liraglutida. A náusea, sim, ela houve no começo do tratamento e ela é clássica, nós vamos falar sobre isso. Outro aspecto que eu quero a reflexão de vocês, peso mantido, né? Então, nós, principalmente quem não é pediatra, mas está trabalhando com crianças, é muito difícil entender que a gente vai dizer que foi um bom resultado com peso mantido, porque nós temos aquela ideia meio que fixa, que é uma ideia que vem do leigo, mas a gente incorpora, porque de uma certa maneira nós também somos pacientes, né? A gente incorpora aquela ideia de que, olha, emagrecimento precisa ter perda de peso na balança, né? E isso não é verdade. Então eu trouxe esse caso propositalmente para a gente lembrar que o peso mantido muitas vezes é um grande sucesso no adolescente, né? E não só porque ele parou de ganhar, mas porque manter o peso significa perder peso, né? Por que significa perder peso? Porque, veja, para crescer 1 centímetro, esse paciente teria que ter ganhado peso. Vocês imaginem uma fatia de 1 centímetro de um adolescente de 14 anos. Quanto pesa essa fatia de 1 centímetro? Vamos fazer essa fantasia, imaginar que eu estou pegando uma fatia de 1 centímetro e colocando numa balança. Tá? Esse peso ele tinha que ter ganhado ao crescer 1 centímetro. Muito bem, se não apareceu na balança, é porque ele perdeu. Então, usando um termo bem leigo assim, ele trocou. Né? Ele trocou o peso do crescimento, que é o peso, ele adquiriu pele, ele adquiriu músculo, ele adquiriu osso, ele adquiriu sangue, tudo isso ele teve que adquirir para crescer 1 centímetro. Ele pegou a gordura, eliminou essa gordura,
transformou em energia, cresceu e, portanto, ele emagreceu, mesmo mantendo o peso. Isso eu quero focar bastante com vocês. Também queria que vocês focassem na redução da fome, porque esse é o objetivo básico desse tipo de farmacoterapia. Existem outros fármacos que induzem mais saciedade, aqui nós estamos falando de indução de fome, e também que o perfil compulsivo, que eu coloquei entre aspas de propósito, desapareceu, né? Então vejam, todos esses aspectos eu quero que vocês vão refletindo junto comigo sobre esses detalhezinhos que eu coloquei nesse caso clínico, tá? Então vejam, quando eu coloco numa curva de MC, um paciente que manteve o peso, a curva cai. Se a gente olhar aqui num zoom na curva, veja que essa bolinha está acima dessa. É óbvio que essa curva caiu, porque o IMC reduziu. Reduziu, se ele manteve o peso e aumentou 1 centímetro, esse IMC reduziu. Então, a curva confirma aquilo que nós falamos anteriormente, que eu estou tendo uma boa resposta com esse paciente. E algumas questões que eu trago aqui para que a gente possa refletir, né? Esse paciente não tinha resistência insulínica nem intolerância à glicose. Foi correto usar a liraglutida para esse paciente? Então, é uma questão que muita gente coloca. Como a liraglutida originalmente era um medicamento usado em pacientes diabéticos, especialmente naqueles diabéticos com resistência insulínica, do tipo 2, a gente tem um pouco a ideia de que, para o paciente usar isso, ele tem que ter esse quadro. Isso não é verdade. A liraglutida foi aprovada no Brasil, acima de 12 anos, para tratamento de obesidade, tá? Então, isso a gente precisa lembrar. E se o paciente emagrece, mesmo que seja um emagrecimento discreto, ele tem uma redução do risco de diabetes, de cardiovascular, melhora o perfil lipídico, melhora a pressão arterial, melhora a apneia obstrutiva do sono e a qualidade de vida como um todo, né? Então, isso a gente precisa lembrar, que eu não estou usando o medicamento só para tratar a obesidade ou algum quadro associado. Eu estou usando também para melhorar a qualidade de vida desse paciente e a qualidade de saúde. Essa é a ideia. Vejam, ninguém está aqui dizendo que todos os pacientes precisam usar uma farmacoterapia. Eu trouxe um caso em que foi usado para a gente poder discutir sobre esses aspectos, tá? Lembrar também que a obesidade no adolescente tem um impacto negativo no desempenho escolar. Esses adolescentes obesos, quanto mais obesos, isso é mais evidente, esse estudo de 2015 mostra isso, eles faltam mais da escola, eles têm problemas na escola, eles repetem mais de ano e têm um engajamento escolar menor. Isso ele vai proporcionalmente conforme ele vai saindo de uma situação de normalidade, sobrepeso e evoluindo para a obesidade. Então, quando eu estou tratando o meu paciente, eu também estou tratando alguns dados ligados à obesidade, como, por exemplo, a questão escolar. Mas, fundamentalmente, eu também estou tratando questões muito sérias do ponto de vista psicossocial. O paciente obeso, ele é um paciente que frequentemente se apresenta ansioso, deprimido, com muito baixa autoestima, uma grande insatisfação corporal, um baixo desempenho acadêmico, menos atividade física por vários aspectos, eu mostrei alguns para vocês, mas por outros também. Frequentemente tem comportamentos totalmente desadaptativos, evitam ir ao médico porque sabem que vão levar a bronca, como eles costumam dizer, e chegam ao ponto, às vezes, de ter ideação suicida. Então, são pacientes que, do ponto de vista psicossocial, são muito comprometidos. E o tratamento ajuda, obviamente, a minimizar esse processo como um todo, né? E vejam como é difícil o tratamento desses pacientes. Aqui eu trouxe para vocês uma publicação da Nutrients de 2020, portanto, bastante recente, em que os autores fizeram uma meta-análise, uma revisão sistemática com meta-análise, conseguiram triar para essa meta-análise 14 publicações e verificaram qual era o impacto da modificação dietética e de estilo de vida, mais terapia comportamental, né? Ok, positivo do ponto de vista estatístico, mas veja a redução média de Z-score de MC, 0,09. Quando eu coloco isso aqui no gráfico da meta-análise, a gente vê que a maior parte dos pontinhos, cada pontinho desse é um estudo, está desviado aqui para o lado favorável ao tratamento. Alguns até não, outros tocando a linha. E o resultado final é esse aqui, né? Então, uma redução de apenas 0,09 no IMC. Então, a terapia comportamental associada à modificação dietética, atividade física, funciona? Sim, mas eu tenho um efeito discreto, eu tenho que estar preparado para isso, né, para saber que esse efeito pode ser discreto. Outra questão que eu trago para vocês. Se esse paciente tem compulsão alimentar, não era melhor ter usado um medicamento psicoativo, né? Faz todo sentido. Entretanto, eu tenho que lembrar que a queixa de compulsão alimentar não necessariamente nos traz o diagnóstico de compulsão alimentar. Então, a compulsão alimentar é uma doença mental séria, em que a pessoa tem uma necessidade de comer mesmo sem fome, ela continua se alimentando mesmo quando está satisfeita e come grande quantidade de alimento em pouco tempo. Então, vejam, para eu ter esse diagnóstico, eu preciso saber dar esse diagnóstico.
O que eu recomendo para vocês? Aqueles que estão aí acompanhando a gente e são psiquiatras, ou têm uma boa formação, estudam isso, podem dar esse diagnóstico. Ou então, faz uma cartinha, encaminha para um psicólogo e pergunta, olha, eu queria saber se esse paciente tem mesmo uma compulsão alimentar ou não. Frequentemente a resposta é negativa, porque a família tem a sensação de que o indivíduo é compulsivo. A gente tem que lembrar que quanto mais obeso, mais essa sensação, porque o obeso ele vai comendo cada vez mais, por vários fatores, fatores hormonais, por resistência periférica à leptina, por resistência periférica à insulina, pelo perfil anabolizante que esse paciente tem, ele vai comendo bastante cada vez mais, e a tendência é que a família fale, puxa vida, esse menino está compulsivo, né? Então precisamos ter certeza desse diagnóstico. E se você tiver certeza mesmo, aí eu concordo. Aí você precisaria medicar esse paciente do ponto de vista da compulsão alimentar. Né? Muito bem. Como é que evoluiu esse paciente com 1 ano de tratamento? Né? Então, após 1 ano de tratamento, as orientações dietéticas de atividade física ficaram mantidas. A liraglutida, nós chegamos num prazo aí de 4 semanas a dose de 3 miligramas, e essa dose foi mantida, a gente não aumenta mais a dose. Foi proposto para esse paciente que ele retornasse todo mês, para que fosse reavaliado, e não houve intercorrências muito importantes. A adesão ao fármaco foi boa, não observou efeitos adversos relevantes após o início do tratamento. A redução da fome ela persistiu durante todo o período de tratamento, e depois de 1 ano, o peso dele estava em 75 quilos, a estatura em 1,75 m e IMC de 24,5. Vamos dar uma olhada na curva desse paciente, veja, esse daqui foi aquele primeiro resultado, né? Em seguida um resultado bem significativo, né? E a gente pode dizer, puxa, mas no primeiro mês eu não esperaria o melhor resultado, geralmente no começo, que não é o momento em que eu tenho um resultado já muito bom, mas lembra que a liraglutida a gente vai titulando a dose. Então no primeiro mês ele usou no começo o 0,6, depois isso foi aumentando, então é possível que no primeiro mês, até ele chegar à dose terapêutica, que é a dose de 3 miligramas, ele tenha tido uma resposta um pouco menor, e ao atingir a dose terapêutica, aí sim, uma resposta bastante satisfatória. Tá? Aí uma questão que, é óbvio, os pediatras que estão aqui acompanhando a live vão dar risada, né? Mas quem não é pediatra, às vezes vai achar estranho. Peraí, mas por que eu estou tratando um paciente que tem um IMC abaixo de 30? Né? 30 não é obesidade? Né? Por que foi prescrita farmacoterapia para esse paciente? Então, só para a gente lembrar que quando a liraglutida foi aprovada para adolescentes, o que se fez foi usar um critério, que é a tabela de Coley, para colocar o que seria 30 de um adulto para um adolescente em diferentes faixas etárias. Isso foi feito através da curva, com cálculos matemáticos relativamente simples, e o que se chega é assim, olha, um adulto de 30 de IMC equivale a um adolescente de 12 anos, menino, com IMC de 26, ou uma menina com IMC de 26,67. Se tiver 16 anos, é outro número. Essa tabela está, inclusive, na bula da liraglutida, que é justamente para facilitar isso. Então, o meu critério de prescrição continua sendo, de certa maneira, um IMC acima de 30, tanto quanto para o adulto. Só que para o adolescente, o 30 de IMC equivale a um número diferente, dependendo da idade e dependendo do gênero. Tá? Então, isso eu queria lembrar para vocês. E o nosso diagnóstico de obesidade, logicamente, sobrepeso acima de 1 Z-score de IMC, obesidade acima de 2 Z-scores. Então, essa é a faixa do sobrepeso, e essa é a faixa da obesidade, ok? No Brasil, o que nós temos para tratamento da obesidade? Para adultos, nós temos modificação dietética e de estilo de vida, para crianças e adolescentes também. Tá? Para adultos, nós temos sibutramina, orlistat e os catecolaminérgicos. E temos a liraglutida. Para criança, o que nós temos é, a partir de agosto do ano passado, a opção da liraglutida, com algumas restrições que nós vamos falar a seguir. E a cirurgia bariátrica, ela é tão rígido o critério de indicação que praticamente a gente não indica, né? Porque se você for respeitar a indicação, tem que ter mais de 16 anos, tem que ter aprovação dos pais, tem que ter equipe multidisciplinar, tentativa de ter tratamento por muito tempo, estabilidade psicológica do paciente, da família, ou seja, são critérios tão rígidos que se a gente for seguir o critério, a gente não indica. Então, o que sobra para a gente, além da intervenção dietética e de estilo de vida, é a liraglutida, que essa sim, nós temos essa aprovação oficial da Anvisa para ser usada. E quem é a liraglutida? A liraglutida é um análogo do GLP-1. Aqui tem o GLP-1 humano e aqui o GLP-1 produzido artificialmente. Vejam que há 97% de semelhança. Basicamente, o que foi feito aqui foi a modificação de 2 pontos aqui da molécula, uma modificação muito simples, mas que teve uma transformação fundamental, porque o nosso GLP,
Ele é produzido no intestino quando a gente come e ele dura por volta de 1 a 3 minutos na circulação. Ou seja, depois de 3 minutos ele é eliminado. E o GLP-1 artificial, que é a liraglutida, dura por volta de 24 horas. Né? Então eu tenho uma meia-vida de 13 horas. Ou seja, eu tenho uma sinalização de que eu deveria parar de comer, que dura 24 horas. Né? O hormônio normal, essa sinalização dura por volta aí de 3 minutos, né? Uma meia-vida de 1 minuto e meio a 2 minutos. Então, dura 3 minutos, aqui eu tenho 24 horas avisando o meu cérebro de que eu não preciso mais comer, ou que eu não deveria mais comer, né? Agora, é importante lembrar que cada vez mais se tem descoberto outros efeitos dos análogos de GLP-1, então já se mostraram assim, vários efeitos na célula beta, no risco cardiovascular, inclusive com redução de pressão arterial, já se mostraram vários efeitos sobre esvaziamento gástrico, sobre sensibilidade à insulina, mas fundamentalmente, por enquanto que a gente tem as evidências mais fortes, a gente prescreve por isso, é que ele diminui a ingestão de alimentos, por reduzir a fome e também por aumentar a saciedade. Então o paciente fica saciado precocemente e tem menos fome, e por isso ele leva a uma redução do índice de massa corporal. Tudo isso, a aprovação no Brasil foi conduzida com base fundamentalmente nesse estudo. É um estudo que foi publicado no New England Journal of Medicine, foi publicado em 2020, é bastante recente, né? Ele é do grupo do Dr. Aaron Kelly, que é um pesquisador que há muitos anos trabalha com farmacoterapia na obesidade, tem várias publicações, vários trials sobre isso, e esse estudo foi o que embasou a aprovação no Brasil da liraglutida para adolescentes. Como é que foi o desenho desse estudo, que eles chamaram com o nome de fantasia de Scale Teams, né? Os pacientes foram 251 participantes com idades de 12 a 18 anos, o IMC de todos era o equivalente ao 30 do adulto, né? A dose de 3 miligramas e placebo. Eles foram escalonados para 2 grupos, esses grupos receberam ou placebo ou liraglutida, mas receberam também nutrição, aconselhamento e atividade física, isso foi igual para os 2 grupos. Durante 1 mês, essa dose partiu de 0 até chegar no 3, então houve escalonamento durante 4 semanas, o estudo teve 56 semanas de duração e depois mais um segmento de 26 semanas. Então, tempo total de estudo em torno de 1 ano e meio, desde o início, né, desde a triagem dos casos até o final do estudo. Esse foi o desenho básico. Tá? E se nós olharmos aqui a mudança do score Z de IMC, e aqui para adolescentes a gente tem que trabalhar com o score Z, não dá para a gente trabalhar com o valor fixo do IMC, a gente tem que trabalhar mesmo com o score Z. O importante é a gente olhar aqui no grupo placebo, apesar das orientações de atividade física, etc., a perda total foi de menos 0,02 de IMC, que é mais ou menos compatível com aquele estudo que eu mostrei, né, que a queda é uma queda que existe, mas é pequena. Então, depois de 1 ano, 56 semanas, eu tive essa queda, e no grupo que usou liraglutida, eu tive uma queda inicial pronunciada e depois uma estabilização enquanto estava usando o medicamento, e um resultado total de menos 0,25. Fazendo as correções estatísticas, esse número é de menos 0,22 de diferença, né, entre um e outro. E vejam que não é 0,25 menos 0,02, senão daria menos 0,23. É que aqui é um outro tipo de cálculo feito diretamente. Então, o que esses pacientes perderam nesse período foi menos 0,22 score Z de IMC. Tá? Esse resultado foi considerado pelos autores bastante significativo. Se a gente lembrar que só dieta e exercício, naquela grande meta-análise que eu mostrei no começo, dava menos 0,09. Tá? Então, eu agreguei uma quantidade razoável de perda com isso. Tá? E vamos olhar um pouquinho em alguns estudos que mostram para a gente se esse 0,22 é legal ou não é. Né? Então vejam esse estudo. Menos 0,25 melhora a adiposidade e a saúde metabólica. Menos 0,1 já melhora perfil lipídico. Menos 0,15 já melhora a resistência insulínica e reduz o colesterol. Menos 0,1 já traz queda na pressão e na rigidez arterial. Então, essa é uma publicação do International Journal of Obesity de 2018, que mostra o que se obtém conforme você perde valores de IMC. Né? Isso foi feito através de uma revisão extensa na Cochrane, então é um artigo bastante sério que diz para a gente, veja, se eu perdi menos 0,22, eu praticamente atingi tudo isso que está aqui. Então, é um resultado que a gente deve considerar significativo. Né? Alguns detalhes que é importante a gente lembrar. Estabeleceu-se que não é só o IMC que eu tenho que olhar para fazer essa prescrição. O paciente tem que pesar mais de 60 quilos. Por que disso? Porque como o IMC é peso por altura ao quadrado, se eu tiver um paciente anormalmente baixo,
tem um problema de crescimento, eu posso ter um IMC muito alto, mas que não corresponde exatamente ao 30 do adulto, né? Então, estabeleceu-se que a liraglutida é aprovada a partir de 12 anos, desde que o paciente tenha mais de 60 quilos. Se ele tiver mais de 60 quilos, ele é um candidato, mas aí eu calculo o IMC e coloco nessa tabelinha. E ele tem que estar acima dos pontos de corte para cada idade, ok? E aonde que a liraglutida age? Ela age exatamente naqueles núcleos cerebrais de fome e saciedade. Então, ela age aqui no PONC e no CART, aumentando a saciedade, e no NPY e no GRP, diminuindo a fome. Essa é basicamente a ação da liraglutida do ponto de vista do emagrecimento. Perder 1,5 kg em um ano não indica uma falha terapêutica? Né? Então, voltamos àquele assunto, eu estou insistindo nisso porque isso é muito relevante. Né? Então, vamos imaginar um paciente que eu estou tratando e ele faz essa curva. Cada consulta, esse pontinho é uma consulta. Ele estava aqui no 2 score Z e ele continua no 2 score Z. Qual que é a minha interpretação desse paciente? A minha interpretação é nula. Se fosse um adulto que eu estou tratando com 100 quilos, significaria que ele voltou no outro mês com 100 quilos, no outro mês com 100 quilos, no outro mês com 100 quilos. Ele parou de ganhar peso, mas ele também não perdeu. Então, sempre que a curva do meu paciente fizer um traçado paralelo ao gráfico de IMC, a minha interpretação é nula. Eu não tive resposta do ponto de vista de emagrecimento, ok? Por outro lado, se esse paciente faz uma curva que se afasta da curva de IMC, em qualquer ponto, né? Eu estou mostrando aqui no 2, mas poderia estar acontecendo isso aqui, em qualquer lugar. Mas se ele faz uma curva divergente, tá? Eu pus um menininho triste aqui porque esse paciente está engordando, tá? E se eu voltar aqui, mesmo com essa evolução, eu devo ficar totalmente triste? Talvez não, porque vejam, o que acontece com o paciente obeso é que cada vez ele vai engordando mais. Então, talvez esse paciente estar estável, em algum momento do tratamento, seja razoável, porque a tendência dele seria fazer isso aqui. Então, se depois de um ano ele não fez esse desenho, mas fez esse aqui, talvez ele tenha deixado de ganhar alguma coisa. Né? Então, mesmo esse resultado não é de todo ruim. Agora, esse aqui é um resultado bastante ruim. Tá? E esse resultado? Bom, esse é o fantástico, né? O paciente está caindo o IMC. Então, se o paciente está caindo o IMC e a curva de IMC é ascendente, obviamente a queda no IMC é um resultado muito bom. Então, esse paciente está tendo um franco emagrecimento. Mas veja que interessante, e se ele mantiver o IMC? De novo, a curva de IMC do adolescente é ascendente. Se um paciente manteve o IMC, ele está tendo um ótimo resultado. Tanto isso é verdade, que a manutenção do IMC, desse caso aqui que eu estou exemplificando, fez com que ele fosse do Z-score mais 2 praticamente para o mais 1, simplesmente mantendo o seu índice de massa corporal. E se o paciente ganha IMC, ele sempre está engordando? Não. Veja o caso desse paciente. Né? Ele estava aqui com IMC próximo de 23,5, depois 24, depois quase 25 e 26. Ele está subindo o IMC, só que ele está subindo numa velocidade menor do que a curva. Se ele estivesse seguindo a curva, esse pontinho hoje estaria aqui, mas está aqui. Então, mesmo o aumento do IMC, desde que seja numa velocidade menor do que a curva, é um bom resultado. Então, olha que interessante, situações que eu tenho um mau resultado, uma curva que se afasta, situações que eu tenho um bom resultado, um IMC que cai, um IMC que fica estável, ou um IMC que sobe menos do que a curva determinaria. Depois de um ano, eu suspendo a liraglutida ou não? Então, aqui a gente precisa lembrar que a obesidade é uma doença crônica. Se a gente pegar algumas definições da OMS, da European Medicine Agency, da ABESO no Brasil, todos eles reconhecem a obesidade como doença crônica. Então, a pergunta é sempre a mesma, né? Como é que eu faço com a farmacoterapia? Né? Se eu tenho um paciente hipertenso e estou tratando com farmacoterapia, se eu parar o fármaco, a pressão volta. É culpa do remédio? Não, é porque a doença é crônica. Isso vale para diabetes, para hipotireoidismo. Então, a gente sempre vai ter essa dúvida, até quando eu vou medicar o meu paciente? Teoricamente, se é uma doença crônica, eu teria que medicar por muito tempo. Né? Esse estudo, o Scale Teams, eles fizeram um acompanhamento. Então, além deles terem acompanhado esse período aqui, paciente, eles fizeram um acompanhamento depois da suspensão da medicação, que aconteceu com 56 semanas. E o que eles viram é que 6 meses depois da suspensão da medicação, o grupo que usava a liraglutida reganhou uma parte do seu peso, e o grupo que não usava
piorou mais ainda. Então, eu continuo tendo uma diferença entre os dois grupos aqui, uma diferença bastante importante, estatisticamente significativa. Entretanto, esse paciente tem, sim, algum grau de reganho de peso, porque eu tirei a medicação que estava ajudando no tratamento. Então, aqui eu deixo a pergunta em aberto, né? Deveríamos ter continuado a medicação ou a gente precisa parar, né? E a gente não tem exatamente essa resposta, aí fica uma decisão individual de cada um, tá? Efeitos adversos da liraglutida, só para a gente ir encerrando, né? O principal deles é náusea, né? Então, se eu pegar o total de efeitos adversos comparado com placebo, eu vejo que é muito parecido, está muito parecido mesmo. Então, quase todas as questões, quando eu comparo a lira com placebo, eu não tenho diferença, né, nos efeitos adversos. Descontinuação do tratamento acontece em alguns casos, mas fundamentalmente a diferença estatisticamente significativa é nos sintomas gastrointestinais. Então o paciente ele tem náusea e essa náusea aparece no início do tratamento e a cada vez que eu ajusto a dose. Sempre que eu faço um ajuste de dose, eu tendo a ter um pouco de náusea. Então, essa náusea aparece em picos, né? E depois que a dose já está nas 3 miligramas, o paciente está adaptado, aí praticamente não há diferença entre a lira e o placebo. Essa diferença ela é bem importante no começo do tratamento, conforme eu estou fazendo a titulação da dose, tá? Aspectos práticos. Quais são os aspectos práticos que eu preciso ensinar para o meu paciente se eu optar por fazer a prescrição da liraglutida, né? Então, vamos lá. Ela é administrada uma vez ao dia, em qualquer horário, via subcutânea, pode ser no abdômen, coxa. É importante explicar para o paciente que esse remédio não é um derretedor de gordura, né? Porque ele acha que se aplicou na barriga está derretendo a gordura ali. Ele pode aplicar em várias regiões, o abdômen é só um lugar mais fácil. Tem que trocar agulha em todas as aplicações, tá? Essa é a canetinha tradicional e a canetinha ela tem a marcação aqui, é muito fácil do paciente gira essa bolinha e ele marca aqui quanto ele quer aplicar e até que ele chegue na dose de 3, né? A gente costuma orientar que ele comece com 0,6, em uma semana passa para 1,2, 1,8, 2,4 e 3. Essa é a dose terapêutica. Então a ideia aqui não é usar uma dose baixa se ele responder melhor. A ideia é você titular para chegar na dose de 3. Você não vai direto para 3, principalmente por causa da náusea, tá? Mas é óbvio, se você tiver um paciente que responde muito bem numa dose menor, aí fica na decisão médica, mas não é o que é recomendado pelo laboratório. O laboratório recomenda que você use a dose efetivamente terapêutica. Mas, se em 12 semanas você não tiver 5% de perda de peso, você deve descontinuar o medicamento. Mais 12 semanas depois da dose de 3 miligramas, porque esse paciente pode ser um não respondedor, e como todo fármaco, existe o paciente que não é respondedor, tá? Se o paciente esquece, com menos de 12 horas, ele toma a dose assim que ele lembrar. Se for entre 12 e 24, é melhor ele pular aquela dose do dia e manter no dia seguinte. Se for mais de 3 dias, recomeça a titulação de novo, porque senão ele pode ter uma náusea muito forte. Se ele já estava com 3 miligramas e esqueceu 3 dias, você não vai começar direto com 3. Você começa com 0,6, só que aí não precisa esperar uma semana, né? Usa uns 3 dias e vai fazendo essa titulação, tá? Do ponto de vista de armazenamento, não pode congelar. Se estiver congelado, não deve ser aplicado. Ele pode ser mantido sob refrigeração de 2 a 8 graus antes do primeiro uso, tá? Depois que usou, ele pode ficar em temperatura ambiente, sim, até por 30 dias. Ou refrigerado entre 2 e 8 graus, que é a temperatura de geladeira. É isso que eu queria comentar com vocês. Desculpa, acho que eu demorei um pouco mais do que eu esperado, mas eu acho que vale a pena para a gente colocar aspectos bem práticos assim do dia a dia dessa prescrição, tá bom? Então agora eu fico disponível aí, de acordo com as orientações da doutora Márcia, para responder as perguntas no tempo que vocês quiserem, tá bom? Obrigada, doutor Carlos. Excelente discussão. Aproveitamos muito e vários parabéns, doutor Luiz Queiroz. Obrigada, doutor José Ernesto, pela sua presença também. E doutora Aline Andrade faz a seguinte pergunta: o uso da liraglutida pode comprometer o desenvolvimento, crescimento desse paciente? Bom, nos estudos com a lira, isso não foi mostrado de forma nenhuma, né? E a gente sempre tem uma ideia, eu gostei muito dessa pergunta, porque a gente sempre fala assim, mas o adolescente vai comer pouco, ele vai parar de crescer. Mas nós temos que lembrar que ele tem uma reserva energética, e nós estamos querendo exatamente que ele use essa reserva, né? Então, se tudo for muito bem planejado,
O que nós estamos fazendo é que o paciente use a energia que ele guardou no tecido adiposo uma grande quantidade de energia, eu quero que ele use. Não há por que eu imaginar que ele vai parar de crescer por falta de energia, porque eu estou mandando ele usar aquela que ele guardou. Né? Então, isso não é para acontecer. É claro que nós vamos monitorar esse paciente, todo pediatra, quando prescrever, vai fazer isso, vai monitorar o crescimento, vai monitorar tudo isso, mas nos estudos com a Lira isso não foi mostrado, e eu diria para vocês, mesmo em estudos com outros tipos de tratamento para a obesidade, se bem conduzidos, não há prejuízo de crescimento, nem com a cirurgia bariátrica. Obrigada, doutor Carlos. Doutor Rodrigo Guimarães pergunta: pacientes adolescentes obesos que fazem uso de medicamentos psiquiátricos, tais como aripiprazol, poderiam fazer uso da liraglutida? Olha, isso é uma coisa que tem sido bastante estudada. Se você entrar no Medline, no PubMed, você vai encontrar alguns estudos que usam a liraglutida justamente para esse tipo de paciente, que são pacientes que usam medicamentos que são orexígenos e, portanto, acabam sendo obesogênicos, e ela poderia fazer uma contraposição. A princípio, não é contraindicação, mas como é um medicamento de ação central, eu sempre seria bastante cuidadoso nesse uso. Eu acho que valeria a pena a gente aguardar estudos maiores, revisões sistemáticas, publicações do Cochrane, para poder dizer que eu tenho total segurança em misturar dois medicamentos de ação central. Tudo isso ainda é bastante novo, né? Mas existem já estudos feitos exatamente para isso, né? Para saber, olha, o que eu faço com esse paciente que tem que usar um medicamento psiquiátrico que é obesogênico? Será que a Lira é uma opção para isso? Né? Ok, obrigada, doutor Carlos. Quero agradecer também a participação da doutora Maria del Rosário, do doutor Paulo Gringe, da doutora Aline Andrade, do doutor Luiz Queiroz, que eu já falei, doutora Islaine Toledo também parabeniza a sua apresentação, e a doutora Camila pergunta o seguinte: os outros análogos de GLP-1 não são liberados para adolescente? Camila, ainda não, tá? Ainda não. Inclusive, não sei se vocês sabem disso, né? Mas é só por curiosidade, o Brasil foi o primeiro país do mundo a liberar a liraglutida para adolescentes, né? Foi o primeiro a ter essa liberação. Então, o Brasil foi pioneiro, ao contrário de outros fármacos, que às vezes a gente demora muito mais que os outros para liberar, esse nós, por algum motivo, nós somos pioneiros. Então, por enquanto, os outros análogos de GLP-1 não são liberados para adolescentes com essa finalidade, né? Que é de emagrecimento. Doutor Carlos, em relação aos efeitos colaterais que possam aparecer, o início da dosagem de 0,6, se forem muito intensos, como a gente procede? Eu diminuo, volto à dosagem anterior, como deve ser feito? Tá, boa pergunta. O que é a recomendação? Recomendação é que você não passe para a dose seguinte se você não tiver certeza que o paciente está adaptado. Né? Se vocês lembrarem daquele slide que eu mostrei mostrando a náusea, né? A expectativa é que eu tivesse aquela diferença entre o placebo e o grupo de intervenção só nos primeiros 30 dias, porque o estudo foi desenhado para que em 30 dias todo mundo chegasse na dose de 3. Então, qual era a expectativa? Que eu tivesse aquela diferença no começo e rapidamente empatasse depois. Mas vocês veem que não. Aquela diferença ela é maior no começo, depois ela continua existindo até por volta de 3 meses. Por quê? Porque no próprio estudo que embasou a aprovação, alguns pacientes demoraram mais para ter a dose de 3. Então, se o paciente demorou mais para atingir aquela dose, cada vez que se tentava aumentar, ele tinha náusea, era registrado como efeito adverso. Então, isso é o que a gente vê na prática do consultório. Alguns pacientes eu consigo rapidamente chegar na dose de 3, outros eu uso 0,6, ele ainda está nauseado, ele fica nessa dose. Quando você chega, às vezes, 2,4, ele desenvolve uma náusea muito importante, eu volto para 1,2, fico mais um tempo e tento subir de novo. Então, esse tatear da dose, ele sempre vai existir para esse medicamento. Vários parabéns pela sua apresentação. O doutor Luiz Felipe pergunta o seguinte: o uso de fluoxetina nesse adolescente tem efeito obesogênico a longo prazo? Muito boa pergunta. A fluoxetina, ela é um medicamento antidepressivo e que numa dose baixa, teoricamente, ela poderia ser um ansiolítico também. Né? Então, veja,
Se eu tenho um paciente com depressão, e a depressão desse paciente está fazendo ele comer muito, a fluoxetina vai ser um medicamento que vai tratar, de certa maneira, essa obesidade. Tá? Mas veja, eu não estou usando fluoxetina para tratar a obesidade, estou usando fluoxetina para tratar a depressão. E se o paciente deprimido come muito, ele vai se beneficiar. Eu já tive um paciente no consultório que eu usei fluoxetina, sim, para ele engordar. Tá? Porque era um paciente que tinha um quadro depressivo que fazia ele não comer. E a fluoxetina fez ele comer melhor. Então, a fluoxetina pode ter os dois efeitos. Agora, é fato que durante 30 a 60 dias, a fluoxetina tem um efeito anorexigênico, sim. Então, muita gente se aproveita desse efeito para emagrecer com fluoxetina, e isso acontece por um período curto, tá? Um período que vai de 30 a 60 dias. Então, se você inadvertidamente prescrever fluoxetina para um paciente, é provável, tá, que ele tenha algum efeito sobre o peso no começo. Mas o que se vê, quando eu acompanho esse paciente a longo prazo, é que depois ele estabiliza e ele tende a ter um reganho e voltar até mais do que antes. Então, a gente não sabe se isso é 100% real, mas parece que a longo prazo, a fluoxetina e também a sertralina acabam dando um aumento do peso se comparado ao peso de base. Então, eu só recomendaria pensar em fluoxetina se eu tiver um paciente deprimido e que a depressão está levando a engordar. Aí seria uma boa recomendação. Ok. É uma pena, doutor Carlos, mas o tempo, infelizmente, nós precisamos interromper essa discussão. E eu quero agradecer a doutora Alina Andrade, que é sempre muito carinhosa ao colocar os seus elogios, e agradecer os esclarecimentos. E agradeço a participação e a presença de todos, e a presença do doutor Carlos com essa discussão belíssima. E é uma pena, a gente tem que interromper pelo horário, e convido vocês para a próxima terça-feira e passo a palavra para o doutor Carlos se despedir. Legal, obrigado, viu, Márcio? Obrigado pela sua condução, sempre muito profissional e principalmente muito, muito acolhedora, muito carinhosa. É sempre muito legal, a gente se sente como se estivesse batendo um papo aqui na sala de casa. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou, né? Fiquei muito feliz, nós tivemos bastante gente aqui, fiquei até surpreso e fico muito feliz. Obrigado para todo mundo e nós nos vemos em outras lives e também lá no CNN. Boa noite. Isso. Boa noite, até a próxima terça-feira. Beijo. Beijo.